Então, senhoras e senhores, beirinha aqui. E a pauta do vídeo de hoje vai ser Ponte Infinita. Esse vídeo vai ser para pessoas que estão perdidas e não sabem como jogar Ponte Infinita no Dead Ahead. Você irá sair desse vídeo aprendendo a como jogar Ponte Infinita direito e vai aprender a arrebentar nesse modo. Então, sem mais enrolação, sem mais demoras e sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Então, já vamos direto para a introdução. Como o modo funciona? Então, o modo de jogo é um modo bem simples. Na retaguarda está posicionado o carro de recursos, que seria o carro de suprimentos. Você tem à sua disposição quadrados de dimensão 3x3 dispostos para que você possa colocar seus personagens da maneira que você quiser. E o seu objetivo é defender o carro de suprimentos da horda de zumbis atacantes. Cada etapa tem uma quantidade específica de rodadas. Algumas têm uma rodada, algumas têm 3 rodadas, algumas têm 5 rodadas. Depende muito de qual etapa você está pegando no jogo. Após você terminar uma etapa da rodada, você ganha 15 de coragem, podendo assim colocar mais personagens mesmo se você estiver gastando toda a sua coragem na primeira rodada. E obviamente, quando você termina essa etapa, você ganha uma quantidade de recompensas. E obviamente uma coisa que você precisa deixar no vídeo é o seu like. Assim eu consigo continuar mantendo o canal de pé e consigo trazer ainda mais conteúdos gratuitos de Dead Ahead aqui para vocês. Então, se por um acaso você gosta dos meus vídeos ou talvez os meus vídeos te ajudem, não custa nada deixar um like. Então, depois dessa, eu tenho certeza que ficou na cabeça de vocês a dúvida, que é a seguinte: o que é que você ganha nesse modo? Então, basicamente, você tem uma variedade interessante de recompensas nesse modo. Uma das recompensas que você ganha com esse modo é o XP de mundo. Sim, aquele mesmo XP de mundo que você ganha toda vez que você termina uma partida no modo campanha. Bom, aqui no Ponte Infinita você também ganha. Outra recompensa que também é muito recorrente no modo Ponte Infinita é o ouro. Inclusive, para quem não tem a Austin, pode ser uma fonte recorrente de ouro, sim. Apesar de não ser uma das melhores fontes de ouro, é uma fonte de ouro relativamente recorrente. Outra coisa que você também ganha por completar alguma das etapas deste modo são os buffs de partidas. Para quem não sabe, buffs de partida são itens que você utiliza para tornar as partidas mais fáceis. Tem a pimenta, que pode aumentar o dano que os seus personagens dão. Tem o galão de água, que pode oferecer a você coragem extra para que você consiga contratar mais personagens. E tem a lata de monster, que vai servir justamente para diminuir o tempo de contratação entre um personagem e outro. Todos eles deixam a partida muito mais fácil. E também tem uma coisa que você vai ganhar nesse modo que é muito boa. Sério, esse aqui vai ser o prêmio máximo para que todo mundo jogue esse modo. Até porque este é um recurso realmente escasso. E eu estou falando dele mesmo, dinheiro verde. Ainda mais se você é um player médio, um player que já está no late game. A Ponte Infinita pode ser uma fonte interessante de dinheiro verde. Então, para quem está passando fome de dinheiro verde, talvez limpar o Ponte Infinita não seja uma ideia tão ruim. E não é só isso. Apesar de você receber dinheiro verde ser uma coisa boa, você não recebe só dinheiro verde. Você também vai receber prêmios exclusivos de temporada. Se você ficar entre os 200 melhores jogadores, você vai ganhar prêmios exclusivos. E vamos ser sinceros, apesar da maioria não precisar disso, é sempre bom falar, porque vai ter sempre aquele 1% que gosta de tryhardar. Então, para quem gosta, né, de tryhardar, tá aí o prêmio definitivo. E bom, o que é preciso para participar desse modo? Você ter o mínimo de nível necessário. Óbvio, se você é um player de Dead Ahead que começou muito recente, tem a conta muito nova, tem uma conta que você ainda não jogou muito nela, você não tá tão avançado na história, muito provavelmente esse modo não vai estar liberado para você, e tá tudo bem. Continue jogando normalmente que você vai conseguir chegar no modo. Outra coisa que você precisa ter é ter no mínimo 2 gasolinas no seu tanque. E sim, você precisa ter no mínimo 2 gasolinas, porque cada etapa precisa de 2 gasolinas. Então, no mínimo, para você jogar uma partida do modo Ponte Infinita, você vai precisar de gasolina. E outra é um time. Você vai precisar de um time. Obviamente pode ser o time que você usa no dia a dia, mas isso é uma coisa que também eu já vou jogar um pouco mais para frente no vídeo. Mas você vai precisar de um time específico para esse modo. Se você quiser
extrair o máximo que esse modo tem a oferecer para você. E caso você seja um player iniciante, você não tenha desbloqueado esse modo ainda, é só você maratonar os vídeos aqui do canal e você vai conseguir desbloquear esse modo de jogo muito rápido. Entretanto, porém todavia, para que eu continue trazendo esses vídeos de Dead Ahead aqui para vocês, eu vou pedir para que vocês deixem o código de apoiador BERIN na loja de vocês. Se você abrir o seu joguinho de Dead Ahead e ir na loja e arrastar até o final, lá vai estar um campo para você colocar um código de apoiador. Sugiro que coloque o código BERIN, assim eu consigo trazer ainda mais conteúdo de Dead Ahead aqui para vocês e vocês conseguem zerar Dead Ahead muito mais rápido e sem dor de cabeça. Então não se acanhe, coloca o código BERIN na loja. E bom, como eu fiz aquele hypezinho, né, como eu botei uma duvidazinha na cabeça de vocês, nada mais justo do que respondê-la. Quais são os melhores personagens para a Ponte Infinita? Bom, é bem simples, eu não vou cagar a regra aqui, porque cada pessoa tem uma conta diferente, voltada para um estilo de jogo diferente, então contemplar todas essas contas seria bem difícil, quiçá impossível. Mas eu vou dar alguns parâmetros aqui para você conseguir se orientar e tomar as melhores decisões possíveis com base no estilo de jogo Ponte Infinita. Então, para ser bem simples, toda vez que um personagem morre em uma etapa do Ponte Infinita, ele morre de vez. Ele não pode ser jogado uma segunda vez. Então você tem que escolher muito bem quais personagens vão fazer parte da sua comp para você conseguir extrair o máximo de cada personagem de Dead Ahead. Sabendo disso, sabendo que você só vai conseguir tacar cada personagem uma vez, personagens mais frágeis e que não entregam tanto como uma unidade, mas sim como um grupo grande de personagens spamáveis, não são tão interessantes. Então, obviamente, personagens que têm um custo abaixo de 20 não são personagens interessantes. E veja bem, quando eu falo custo abaixo de 20, eu não estou falando que o seu personagem que custava 20 e agora custa 19, 18, 17 não vai servir. Eu estou, obviamente, falando de personagens que têm um custo base abaixo de 20. Custo base, ok? Custo base. Óbvio que também essa regra ela tem algumas exceções, como por exemplo o Gunslinger, que custa 15, que entrega muita coisa com o valor de 15. Não é ruim você colocar um Gunslinger nesse modo de jogo, entretanto, porém, contudo, todavia, via de regra, você vai querer usar personagens que custam 20 para cima, porque são unidades um pouco mais resistentes, que têm um pouco mais de valor embutido. Elas têm muito mais valor quanto uma unidade, diferente de personagens que custam abaixo de 20, e se beneficiam muito mais de spamming e são muito mais fracos em unidade. Eles são muito mais fortes quando são muitos e são muito mais fracos quando são um só. E bom, se aproveitando bastante desse fato de que você só vai conseguir inserir um personagem em campo por uma única vez, personagens que aumentam a permanência de outros personagens aliados em campo são essenciais. E com isso, eu não poderia deixar de citar essas duas personagens que são fundamentais para que isso aconteça, que são a Paramédica Nancy e a Médica. A Médica, porque, por óbvio, ela vai dar um sustain no time inteiro, vai conseguir segurar muito bem o seu time. E a Paramédica Nancy, que vai conseguir rever os personagens que caíram no seu time e vai conseguir dar um auxílio de cura muito interessante. Você também pode usar as duas no mesmo time, pode sim, para ter um sustain maior, mas eu sugiro que só uma já é o suficiente. Basicamente, é essa a minha indicação. E outra coisa que você também deve se atentar na hora de escolher personagens para esse modo é a resistência a veneno. Caso vocês não tenham percebido, o modo Ponte Infinita ele tem modificadores, e o modificador que foi inserido no modo Ponte Infinita atualmente é o veneno. Seus personagens, quando eles nascem em campo, eles já nascem envenenados. Então personagens que têm resistência a veneno ou personagens que têm uma sustain muito boa, que no caso a Paramédica Nancy, são muito recomendados. E outro conselho que eu também dou é que você fique de olho também nos outros modificadores, porque se a Mob Rage colocou o modificador de veneno no Ponte Infinita, nada impede que ela coloque os outros modificadores também. Então, antes de montar o seu time, você também tem que pensar nos modificadores, como o modificador de chuva, o modificador de calor e o modificador de vento. São coisas que podem afetar e muito a sua jogabilidade, então é muito recomendado que você faça times focando também nos modificadores. Então agora nós vamos para a pauta-chave desse vídeo,
vídeo a parte mais importante e a parte mais decisiva. Esse modo vale a pena? E eu já vou logo adiantando que sim, justamente porque ele entrega dinheiro verde. Ele pode ser uma fonte muito interessante de dinheiro verde. Óbvio que pode não ser uma fonte tão grande, mas é uma fonte relativamente constante por um certo tempo, obviamente. Então, sim, é um modo interessante sim. Só que ele não é um modo em que você vai conseguir fazer da noite pro dia. Vai ser bem chato você fazer esse modo muito rápido. Principalmente porque ele precisa de gasolina para ser completado. Você precisa ter gasolina sobrando para você conseguir jogar esse modo. Geralmente esse modo ele é muito mais pensado para quem tá no meio de jogo, lá pro fim de jogo. O famoso late game vai conseguir se aproveitar muito bem desse modo porque ele já não precisa gastar gasolina com muita coisa. Se ele não precisa gastar gasolina com muita coisa, esse modo vai ser muito bom para ele. Mas vai ser um modo que não vai ter tanta prioridade para free to play. Até porque não vai ser um modo que vai ter tanta prioridade para quem está começando no jogo, justamente porque você precisa muito mais da sua gasolina para fazer outras coisas, como passar os modos, como passar o modo campanha, ou principalmente farmar ouro com o Austin, do que pegar e jogar todas as suas gasolinas no modo ponte infinita, que não vai te dar tanto retorno assim. Então é um modo de jogo muito mais focado das pessoas de média conta para conta mais avançada, do que para quem tem uma conta iniciante, do que para quem começou a jogar agora. Concorda comigo? Discorda de mim? Deixa aqui nos comentários que eu adoraria ler e entender o seu ponto de vista. Fica o nome dos membros do canal e caso você queira ter seu nome aqui, é só se tornar um apoiador. Eu também vou deixar esse vídeo aqui para que você não precise se mover da cadeira e continue aprendendo ainda mais sobre Dead Ahead. Eu vou ficando por aqui. Berim saindo.